começando mais uma edição do Jornal Argumento, né? Na realidade, mas não é uma edição do Jornal Argumento, é um novo encontro, né? Um encontro que se renova a cada semana com a presença aqui, né, do sacerdote da medicina, Dr. Manuel Dias Reis, especialista na área de psiquiatria. Dr. Manuel, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor. E o senhor não imagina a falta que o senhor faz não só para nós, como para as milhares de pessoas que ansiosamente aguardam esse momento que estamos vivendo. Mais uma vez, obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, André. E é um prazer sempre estar aqui. Doutor, o futebol é recorrente, né? Estamos sempre discutindo a questão do futebol. Na área do senhor também, são assuntos sempre recorrentes. As pessoas estão dizendo, não aguento mais, não suporto mais, não quero mais. Ou seja, quase que uma carta de despedida que as pessoas estão já entregando. Como é que essas pessoas, doutor, nesse momento, o que leva a isso, pode levar a isso, e como aquela questão do alcoólatra anônimos, mais um dia. Só mais um dia, né? Só por hoje. Olha, André, até as pessoas comentam comigo no consultório, doutor, lá naquele programa do senhor, o senhor fala muito sobre depressão, né? Assim, o senhor fala muito sobre depressão. E outros chegam falando, é verdade que a depressão é a doença assim, que está muito em voga, todo mundo século, fala, né? É o mal do século, e que até 2030 vai ser a doença mais comum, né? Assim, e que mais vai matar. Que vai matar mais do que, inclusive, doenças do coração, né? Olha, a questão principal aí, André, assim, em primeiro lugar, por que a gente acha que hoje se fala muito de depressão? Se tem muita depressão? É porque hoje em dia assim, existe programas não só igual o que a gente está fazendo aqui, né, assim, mas em outros canais de televisão, em rádios, né, assim, em revistas. Essa semana, por exemplo, na revista de maior circulação do Brasil, Pode falar o nome, que é a não tem Veja, problema. né, assim, a Veja, ela traz como reportagem especial, né, assim, uma moça que faz uso de crack, né, assim, que fez uso de crack e que tem uma filhinha e que ela larga de tudo para poder viver para cuidar dessa filhinha, né? Assim, então, isso até alguns anos atrás, isso era muito pouco provável sair na capa de revista. Era raro, não era Raro. notícia. Não, né, assim, o preconceito, né, assim, era muito grande, e até hoje a gente conversa muito aqui, né, assim, falando que muitas vezes, isso eu escuto diariamente, né, assim, no meu consultório, as pessoas falando, não melhora porque não quer, está querendo chamar a atenção, isso não é nada, isso é preguiça, né, esse negócio de depressão não existe, né, os médicos que usam isso, você tem que procurar a mãe de santo, ou sei lá. Você tem que ter fé em Deus. Tem que ter fé em Deus. Você tem que ter uma religião. Mesmo. Ou então aquela velha história assim, calma que vai passar. Assim, antes da gente entrar aqui para o nosso programa, né, assim, eu falei, olha, André, eu tenho que sair um pouco mais cedo, porque eu tenho que visitar um paciente que ontem fez uma tentativa de suicídio, né, assim, e não foi a primeira, né, assim, já é a segunda tentativa de suicídio dele, né, assim, que a primeira vez ele chegou a tomar até 100 comprimidos da medicação de todos os remédios que tinha na casa dele, né, assim, ontem exatamente eu não sei o que foi que ele fez, porque ainda não fui lá no hospital, mas ele está internado, está bem cuidado, está sem risco de morte, né, assim, então isso realmente está ficando mais frequente, as pessoas chegam num momento em que elas não veem mais saída, não tem saída, a única saída para a minha vida é eu acabar com ela, né, assim, que a gente vê, assim, hoje eu estava vendo, antes de vir para cá, um programa em um outro canal de televisão e falando exatamente, né, assim, sobre o vício da internet. Né, assim, então, tem muita gente que defende que
que o vício assim, que ficar na internet, no celular, né, assim, no WhatsApp, sei lá, né, assim, é bom porque isso mantém contato com as outras pessoas. E esse programa que eu estava vendo está falando exatamente o contrário, né, assim, que cada vez mais as pessoas procuram isso porque elas estão ficando cada vez mais solitárias. E já é um assunto recorrente, que há um ano já falamos sobre isso, né? As pessoas vão se isolando no seu próprio mundo e a cada dia que passa cria um mundo virtual e não existe aquele contato. E fica a impressão, né, assim, de que tem muitos amigos. E que está se divertindo. E que está se divertindo, que tem muitos amigos, porque tem lá na página deles lá 500 e tantos amigos, né, assim, então a pessoa fica com essa impressão e quando na verdade estão ficando mais solitários. A exigência do mundo moderno, né, assim, a competição, que cada dia mais para você ter alguma coisa e quanto que nos se exige que a gente tenha, né? Então antes do seu celular ficar realmente obsoleto, você já passou 3, 4 tipos modelo diferente, né? Assim, antes do seu ficar obsoleto. Aí o que você faz? Você tem que trocar o seu aparelho para você continuar. Doutor, o senhor tocou numa questão fundamental. Muitas pessoas acham que o mal da depressão se cura adquirindo alguma coisa. Ela transforma aquela dor, aquele momento, aquela derrota em um objetivo. Comprar um celular, comprar uma roupa, inclusive é comum, eu recebo muita mensagem fechada, até eu já falei que eu não sou médico, né? As pessoas falam, me sinto depressiva, me sinto só, vou ao shopping, compro, chego em casa, a solidão está me esperando. Isso tudo faz parte desse processo, né? Assim, então, o que você quer? Né? Assim, você quer um prazer. Você está numa situação que está muito ruim, que nada está te dando alegria, que nada te satisfaz, né? Assim, então, uma boa parte dessas pessoas que vão para o shopping comprar, né, assim, muitas vezes estão tendo esse comportamento para poder sentir melhor. É como se fosse uma droga. É exato o que eu ia falar. É como se fosse tomar o álcool, usar a droga. Então. Ou seja, é uma maneira de fugir daquela realidade, da doença, que ela acha isso que é um remédio. Que na hora que compra, tem aquele prazer de ter comprado. Depois, muitas vezes, chega em casa e deixa aquilo que comprou lá do lado, nem usa, né? Ou guarda para dar de presente de aniversário para alguém, para outra pessoa. Né? Assim, as mulheres têm mais esse comportamento, né? Assim, o homem tem menos esse comportamento, mas as mulheres têm muito esse comportamento. Elas compram uma roupa, chegam em casa, falam assim, nossa, eu tenho igualzinho essa, 2, 3 peças, eu já tenho igual a essa. E aí vem o sentimento de culpa. O sentimento de culpa. Isso tudo, voltando àquela questão inicial sua, né, assim, que a pessoa chega assim, olha, não dá mais, né, assim, vem acompanhado também desse sentimento de culpa. Né, assim, eu sou incapaz de resolver a minha vida. E tudo de ruim que está acontecendo, a culpa é minha. Né, assim, eu que deixei de fazer isso, ou eu fiz aquilo, né, assim, mas a culpa é minha. Então, não tem razão de viver mais. Isso tudo é da depressão. Né, assim, isso faz parte da depressão e a gente falou aqui já em outros momentos, assim, como prevenir muitas vezes que a pessoa chega à tentativa ou realmente suicidar. Né, assim, é a família observar esses sinais, né, da pessoa estar falando, eu não aguento mais, eu não suporto mais, é melhor acabar com a minha vida, eu queria era sumir, ninguém me vê mais. Mas né? Tem outra expressão também, ninguém me entende. Ninguém me entende. A minha esposa, a minha família, as pessoas não sabem o que eu sinto. Ninguém me entende. Ninguém está dentro de mim para saber o que eu estou passando. Né? Assim, ninguém consegue entender
o meu sofrimento, porque eu falo muito com meus pacientes o seguinte: é fácil você ter um tumor e você vai lá no médico que acompanha, faz uma ressonância magnética e o médico mostra, está vendo aqui, né, assim, o seu tumor, né? Então é fácil. Agora, quando se trata de um transtorno mental, é muito subjetivo. Ou seja, você não é concreto, você não tem alguma coisa para ver, né? Assim, para as pessoas, para mostrar para as pessoas, tá vendo? Essa daqui é a minha doença, né? Agora tem um lado do médico. Se o médico mostra um raio-x com uma vértebra ou com um osso quebrado, o paciente entende. Quando o médico diz, você está com depressão, o paciente nega e troca de médico, ou então fala assim, aquele médico, ele Tá quer me achando que eu tô viciar. doido. Não, ele quer me viciar em medicamentos, Também, ele quer né? meu dinheiro, ele acha que eu tô doido. Tá vendo? Eu te não tô falei. doido. Eu te falei que não ia adiantar. Ou seja, o raio-x ele mostra a lesão, a ressonância. O médico ele tem que dar o diagnóstico, a notícia que o cidadão não quer ouvir. Isso tudo faz parte desse contexto, né? Assim, a psiquiatria, a grande dificuldade da psiquiatria, vamos dizer, há 40 anos atrás, era que nem sabia como os medicamentos faziam efeito. Hoje a gente sabe, né? Assim, hoje a gente sabe o que é que está levando no cérebro da pessoa, qual o local, né, assim, que está acontecendo a alteração que é funcional, não é lesional, ou seja, é uma alteração da função do cérebro. Né? Assim, a gente sabe, por exemplo, que uma substância, até nessa reportagem sobre essa moça do crack, que estão chamando de hormônio, né? Assim, mas não é o hormônio, é um neurotransmissor, é uma substância que auxilia ou inibe a passagem dos estímulos dentro do cérebro. A gente sabe que uma dessas substâncias que está muito responsável pela depressão é uma chamada serotonina. Mas que se você fizer o exame de sangue, ou se você tomar ou comer alimentos que vai acabar resultando na produção de serotonina, não vai mudar, né, assim, o quadro depressivo, né? Então, o que é que vai mudar? Você vai mudar os remédios, né? Que infelizmente tem essa pecha, né, assim, de que vai causar dependência, né, assim, um preconceito. A pessoa bebe bebida alcoólica, né, assim, e fala para o outro que está tomando remédio para depressão que não pode tomar aquele remédio porque aquele remédio é ruim, está bebendo, né, tá bebendo, e que não pode tomar o remédio. E aquelas que falam assim, a primeira coisa, doutor, tomando esse medicamento, eu posso tomar uma cerveja? Aí o senhor vai dizer, olha, não é aconselhável. Não Aí é a pessoa aconselhável. deixa o medicamento para depois. E bebe. E bebe. Né? Aí, doutor, assim, desculpe interrompê-lo, porque o senhor entrou num ponto exato. Nós, culturalmente, temos dor, tomamos um medicamento, ele faz efeito, um analgésico, ele faz efeito em 20 minutos. Seja qual dor for, até o câncer, que é a pior das dores, tem a morfina, que ela tem um efeito imediato. Agora, as pessoas falam, eu estou tomando esse remédio, não está resolvendo nada. Porque as pessoas pensam que uma pílula é mágica. E o papel do psiquiatra é dizer para a pessoa, não desista quando a pessoa deposita toda a fé no primeiro comprimido. Então, a grande dificuldade nossa é exatamente que os antidepressivos, eles não têm ação imediata. Tem antidepressivo que leva para apresentar algum efeito antidepressivo praticamente um mês. O normal é em torno de 8 dias que começa a apresentar efeito antidepressivo. Isso é difícil para quem está sofrendo. Né? Assim, para quem está sofrendo, seja qualquer sofrimento, seja de uma dor de cabeça comum, né? Assim, porque algum alimento não caiu bem, né? Assim, até uma dor da depressão. Né?
Então a gente não quer sofrer, a gente quer alívio imediato. E aí muitas vezes é onde acaba indo buscar auxílio O em álcool, a droga, droga, álcools, né? até o Álcool, próprio sexo, né? Quando a pessoa já ainda tem condições, que a depressão também, ela afeta essa área sexual perda também, do né? prazer, né? Assim, a perda da vontade de tudo, né? A pessoa não tem vontade de nada, muitas vezes perde vontade de comer, vontade de sair, só quer saber de ficar em cima de uma cama, né? Assim, e a família está vendo isso e muitas vezes eles ficam incapazes, né? O pai desse rapaz que tentou suicídio, ele me ligou antes de ontem, falando, doutor, o que eu faço? Ele está trancado dentro de casa, né, assim, falando que vai suicidar. Eu falei para ele assim, olha, busque a ajuda da polícia, né, assim, vai lá e arromba a porta da casa. Né, Salva assim, seu filho. aí a polícia vai chamar o SAMU leva ele para o pronto-socorro Vassili Schuch ou para outro hospital, para Ou onde seja, ele... preserva a vida, não deixa que ele... não deixa coisa para depois, né? Aí ontem ele me ligou e falou assim, doutor, eu fiz exatamente o que o senhor fez, mas aí ele me enganou. Ele me conversou falando para mim que não ia fazer nada, né, assim, a polícia foi embora, ele me deixou na minha casa, aí hoje fez isso. Né, assim, então a dor da depressão é tamanha, né, assim, que quando a pessoa não vê saída nenhuma na vida dela, né, assim, ela engana os outros que estão perto, né, assim, para poder concretizar aquilo que ela tem em Ou mente. seja, ela tem uma obsessão, ela já tem um projeto de montado assim, aquela velha história, né? As pessoas falam, é fé em Deus. Deus não quer que a pessoa morra, mas a doença, ela induz, isso assim, né? Não quer dizer que todo depressivo, ele vai tentar suicídio toda hora. Doutor, a gente é recorrente. A tentativa de suicídio, ela é um surto da doença. O que o senhor diria para essas pessoas que quando elas tiverem esse surto, que elas cegam e acham que esse é o momento, tem que ser agora, e muitas dessas pessoas têm uma coisa, elas querem morrer, mas não querem sofrer. É um paradoxo, né? Aí elas tentam suicídio através de medicamentos que induzem ao sono. Outros medicamentos, mas nunca, poucos usam arma de fogo, poucos têm aquela... Eles querem, mas têm medo de sofrer. Então começam sempre com, o senhor disse, medicamentos. Assim, eu quero morrer, mas não quero sofrer. Esse paradoxo. É interessante isso aí, André, porque é o seguinte, as mulheres tentam mais suicídio do que os homens, né? E os homens, geralmente, eles suicidam e por arma de fogo. Porque o homem ele tem vergonha. E o preconceito, vamos colocar, né? assim, não, preconceito. E existe muito, até um tempo atrás, né, assim, as famílias escondiam muito quando uma pessoa suicidava, né? Agora, hoje em dia, não, a gente tem escutado com mais frequência as pessoas falando das tentativas de suicídio, dos suicídios, né? Um exemplo claro, aquele ator Robert Williams, que se a gente for olhar dentro da nossa realidade, ele não teria nenhum motivo para se matar. Era financeiramente bem sucedido, tinha uma boa família, e tivemos um caso aqui de um empresário aqui em Goiânia também, que tinha todos os requisitos que o suicídio, para muita gente, era loucura. O cara tem tudo. Para que ele quer se matar? Pois é, né, assim, porque doença, seja ela qual for, assim, não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe situação econômica, né, assim, lógico que tem determinadas classes que elas estão mais suscetíveis, né, assim, então pessoas que têm um poder aquisitivo menor,
é muito mais fácil, vamos dizer assim, eles entrarem em desespero É diante colocar da falta. a culpa no dinheiro para justificar o ato. Exatamente. Mas quando ocorre nesse tipo de pessoas que você citou, né, assim, é porque estão doentes. Né, assim, não é um ato assim que vai no impulso. Não, a pessoa vai ficando doente. Independente se tem muito dinheiro ou tem uma situação como esse ator que você falou, uma pessoa conhecida no mundo inteiro. Não, né, tanto é que ele se dava ao luxo de fazer um filme por ano e cobrava 70 milhões de dólares. Pois é, então, imagina, né? Assim, então, e ainda a questão fazia não campanha no mundo inteiro contra o suicídio. Pois é. Né? Assim, então, o problema é que se trata de doença. Né? Assim, e a pessoa vai colocando isso na cabeça. Minha vida não tem solução, minha vida não tem solução. A única solução é eu morrer. Né? E no início da doença, a pessoa vai, seria tão bom se Deus tirasse a minha vida, ou se acontecesse um acidente, eu morresse. Né? Assim, então, a ideia do suicídio ela vai sendo construída dentro da cabeça da pessoa. Né? E aí, com o passar do tempo e a gravidade da depressão, eu começo a fazer projetos, como que seria melhor a morte, né? Assim, se eu pular aqui do meu apartamento, da janela do meu apartamento, né? Assim, ou se eu pegar o meu carro e jogar contra um caminhão, né? Ele começa a fazer o projeto até que chega a depressão, chega num ponto tal em que ele vira obsessão. Aquilo não sai da cabeça dele, vira obsessão. Doutor, agora o que a gente tem convivido muito, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu sempre falo, nunca diga isso. Você tem, às vezes até sobra tempo para você dormir. Agora, você não usa o seu tempo, você é escravo do seu tempo. Muitas pessoas, nós já conversamos aqui sobre a origem desses distúrbios mentais, se são hereditários ou se eles surgem no decorrer da vida. As pessoas estão cada dia mais apressadas, mais nervosas, mais intolerantes. E aí eu vi um caso num cais, onde o médico disse, olha, essa pessoa aí, ela está precisando de férias. Porque ela tentou, num acidente de trânsito, ela tentou contra a vida de uma outra pessoa, trocaram socos, chegou até a questão da arma, foi para o cais e o médico falou, olha, essa pessoa está muito nervosa. Isso aí é estresse, ela está precisando de férias. Férias resolve nesse caso, doutor? Pois é, se é um simples estresse, vamos chamar assim um simples, né? Porque estresse não é tão assim simples. Primeiro, o que é o estresse? O estresse é um conjunto de situações, né, assim, que vai pressionando a pessoa. A palavra estresse significa pressão, né? E é um conjunto de situações de trabalho, cobrança no trabalho, cobrança familiar, né, assim, situação econômica. Hoje a gente é muito solicitado por essa questão econômica, né? Assim, nós vivemos em função do dinheiro, né? Assim, então a pessoa está estressada, eu posso ter saído do trabalho chateado com o meu patrão ou com um colega no trabalho, e aí vem uma pessoa no trânsito e me xinga, né? Aí ocorre uma batidinha. Aí descarrega tudo naquele momento. Exatamente. O grande problema é que muitas vezes essa forma de descarregar, ela é desproporcional à situação. E acontece em casa, quando o marido chega sob pressão, espanca filho, espanca a esposa e justifica o ato dele, né? Estou corrigindo. Está corrigindo alguma coisa dentro dele, vamos dizer assim, né? Tentando. Mas as férias, assim, quando o estresse é leve, as férias podem até resolver, afastar da situação, né? Assim, vamos chamar, entre aspas, né? Assim, de desintoxicar, né? Então afasta da situação, passa um tempo longe. Mas quando é doença mesmo, eu costumo dizer assim, olha, a doença
não é geográfica. Ou seja, não está num determinado lugar. Para onde você for, a doença vai te acompanhar. Né? Então, se você está deprimido... Exceto no álcool e na droga, que a pior coisa que a pessoa pode fazer é, quando vai fazer um tratamento de recuperação, é ficar num ambiente onde tem álcool, onde tem droga, né? Sim, é lógico, né? Assim, porque vamos voltar à questão da desintoxicação. Isso. Né? Assim, a primeira parte de qualquer tratamento para drogas, né? Assim, é a desintoxicação. Né? Assim, ou seja, afastamento das drogas. Né? Não necessariamente para desintoxicar você tem que ir para um hospital, tomar soro, como entende as pessoas. Né? Desintoxicar significa afastar das drogas. Né? E aí, se a gente pudesse, quando a gente fala de outros transtornos mentais, como a nossa recorrente depressão, se a gente pudesse só afastar do lugar onde está o estresse maior, né? Porque a gente, André, nós conversamos aqui em vários momentos, né, assim, o que é que leva uma pessoa a adoecer? A predisposição familiar, histórias de transtornos mentais na família, mais a situação ambiental. Né? Então, para a pessoa adoecer, ela precisa de uma dessas duas coisas em primeiro lugar, que é a predisposição familiar. Né? Então, se a pessoa tem uma predisposição familiar, ela afasta do ambiente, ela pode até ficar melhor, mas a predisposição vai continuar junto com ela. Para onde ela for, ela vai ter problema do mesmo jeito. Né? Se ela muda de emprego, se ela separa, né, assim, acaba o casamento, né, muda de estado, né, se para onde ela for, essa situação que ela traz com ela, essa predisposição, vai estar junto com ela. Onde ela estiver, em um determinado momento, se o ambiente for favorável, vai surgir novamente a depressão. Né? Então, não é geográfica. A pessoa passa pelo segundo passo, a segunda coisa que é muito frequente a gente falar aqui, né, assim, que é a questão da consciência de estar doente. Né? Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter esse conhecimento, olha, isso que está acontecendo comigo é doença e eu preciso de ajuda. Nessa semana, uma pessoa, porque eu falando que eu tô virando o assistente do senhor, vamos colocar no vídeo, né, aonde as pessoas podem procurar o senhor, essas coisas, porque uma pessoa me mandou uma mensagem de madrugada dizendo: Deus está me chamando. Mas aí é onde a gente fica muito impotente, né, assim, porque a gente quer fazer alguma coisa, né, assim, mas ainda pela mensagem, né, assim, pelo telefone, o que você pode fazer de máximo? Fazer motivação, né, assim, então, que é um dos, olha, existe coisas boas na vida, nesse momento a gente tem que voltar para isso, né? Fazer um balanço, o que está ruim, o que existe de bom na minha vida, né? Assim, realmente a única saída é essa, né? Assim, eu tenho maneira de obter ajuda para isso, né? Tem, né? Assim, tem o André que me responde as minhas mensagens, tem o CVC, como é que chama? CVC. Tem o CVC, tem um padre, um pastor que eu posso ir atrás, tem um amigo. Né? Assim, a questão principal é a gente não se deixar abater por isso. Não se entregar. Eu costumo dizer, utilizando até passagem bíblica, né, assim, que tudo tem um tempo. Né? Assim, muitas vezes a gente passa por um tempo muito ruim na vida da gente, né? Assim, mas que vem em seguida, vem o tempo bom. Né? Assim, então tem o tempo de depressão e tem o tempo de alegria também. Né? O senhor tocou no assunto aqui, doutor, que repercutiu. O senhor falou da pessoa que conversava com a geladeira. Várias pessoas disseram assim, olha, eu tenho o meu anjo da guarda que conversa comigo. Fala o doutor Manuel, não é geladeira não, nem o motor do meu carro, é o meu anjo da guarda. Pois é. Ou seja, é um esquizofrênico. Mas esse caso é um caso assim, de esquizofrenia, né, como você está falando,
em que a pessoa, uma das questões da esquizofrenia é que a pessoa perde a noção do que é dela e o que é do outro, o que está dentro da cabeça dela e o que está fora dela. Então ela confunde coisas, por exemplo, um barulho de um ar-condicionado, né, assim, e dentro desse barulho ela escuta vozes, né, e não dá conta de discernir, fala, opa, peraí, isso é coisa da minha imaginação, não, olha, onde já se viu que um ar-condicionado pode falar? Mas ela não consegue fazer essa separação. Uma pessoa que está deprimida, a não ser que ela tenha dentro do quadro de depressão também sintomas que a gente chama de psicóticos, ela tem condição de distinguir, né, assim, distinguir uma coisa da outra. Né, assim, então, se ela escuta uma coisa diferente, ela fala, opa, isso aí é coisa da minha cabeça. Né, assim, mas muitas vezes ela, mesmo sabendo que é coisa da cabeça dela, ela não dá conta de fazer diferente. Doutor, todas as doenças originadas do sistema cerebral, ela age no corpo. Age no corpo. Isso. Agora, assim, esse é o problema. O corpo diz que ela tem uma dor no pé, na perna. O cérebro diz que ela tem uma dor no corpo. Agora, o cérebro não diz que ela tem uma dor ou um problema no cérebro. O cérebro também engana a pessoa quando a doença ela vai direto, como já falamos da depressão, esquizofrenia e tantas outras coisas. Ele não tem essa capacidade de dizer seu pé está doendo, sua perna está doendo. É uma doença da cabeça. Aí a dificuldade, e aí voltamos àquela questão recorrente. O psiquiatra. Olha só, hoje eu estava lendo uma notícia num site americano, né, assim, que é do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, né, assim, falando sobre uma doença que de vez em quando a gente vê falar, né, que é a tal da fadiga crônica. E muitas vezes ela é até falada com um termo em inglês, que é burnout, né, assim, que é para falar dessa fadiga crônica, que muitas vezes as pessoas colocam isso como uma doença psicológica, que aquilo não existe, que é a pessoa que está estressada e que não aguenta mais o trabalho, né, assim, então... Ela não está doente, ela está com estafa mental, cansaço, sobrecarga, menos doente. Pois é. Assim, nesse artigo que eu estava lendo, né, assim, está mostrando, né, assim, como que o corpo sofre a partir desses estresses frequentes, né, que é a fadiga crônica. A gente, né, assim, fica sempre tentando, André, o grande problema nosso é que a gente tenta desvincular, né, assim, os transtornos mentais da função cerebral. A mente é função cerebral, ou seja, é uma função do corpo. Quando você tem uma depressão, significa que o corpo está sofrendo. Né, assim, não é uma coisa que vem do ar, né, assim, do éter, né, assim, que vem do ar e que aparece de repente ali. Não, é uma função do corpo. Só que muitas vezes você não percebe os pequenos sinais disso, né? Por exemplo, o excesso de cansaço, você começa a ler, né, assim, você não dá conta de ler, né, assim, você está conversando com sua mulher ou com o filho, você não tem paciência, você perde a paciência com aquilo, mas é uma coisa muitas vezes sutil que você não percebe muito isso, né? Às vezes o paciente fala assim, doutor, me dá uma pressão assim na cabeça, tem hora que eu fico com aquela pressão na cabeça, ou às vezes me dá um calor na cabeça, né? Assim, então... Quando ela vai ao médico, né? Porque esse é o divisor de águas. Pois é, quando chegar ela chega ao médico. Chegar a entender que esses sinais é sinal de doença, né? Então, você ficar um dia ou outro triste por algum fato da sua vida é normal, mas a maior parte dos dias, durante um longo período, né, assim, você amanhecer triste e achar que nada te satisfaz, isso é doença, né? Ou você tem uma preocupação exagerada,
né? Assim, e essa preocupação não está ligada a um determinado fato, né? Assim, hoje é muito comum, se a gente que tem filhos, os filhos saem de casa para ir para uma festa, para algum evento, ou a casa do amigo, ou passear, né? Assim, você ficar preocupado, porque o nível de violência hoje é muito grande, né? Assim, é frequente nos meios de notícia, por exemplo, a gente falar que pessoas recebem um tiro, né? Assim, sem estar em nenhum lugar, né? Assim, então, é crianças, é adolescente. A notícia que repercutiu muito na mídia esses dias agora aconteceu lá na Venezuela, ou Sim, na Colômbia, na Venezuela, na né? Na Venezuela. Venezuela, né? Assim, um soldado que matou um adolescente, aparentemente sem nada. Não, Né? vamos a um exemplo aqui que houve o transporte, uma paralisação, um protesto contra o transporte coletivo. Uma senhora que estava dentro do terminal, não tinha nada com isso, foi alvejada por 2 balas. Pois é, então. Então, o nosso mundo hoje, aqui, principalmente a gente falando aqui do Brasil, está muito permeado com essa violência. Isso gera preocupação. E assim, vamos dizer que um pai e mãe que é normal não vai ficar preocupado com o filho que sai para a noite? Né? Assim, então é comum. Eu digo o seguinte, há algum tempo a gente ligava para os filhos para saber se estavam se divertindo. Hoje estamos tão neuróticos que ligamos insistentemente para saber se estão vivos. Se continuam vivos. Né? E às vezes quando não atende celular, aí dá o pânico, que é um Então. dos assuntos, né, que a gente trata daqui a pouco, depois do intervalo. Inclusive também essa questão da moda, né? Dr. Manuel muitas vezes esteve aqui falando sobre o toque. Quando o Roberto Carlos, né, disse que ele cantava com uma determinada cor, que para ele era a cor da sorte, o doutor Manuel falava do toque, né, do TDA, esses assuntos. Quando o Roberto Carlos assumiu que tinha o toque, uma doença, virou notícia, e aí o preconceito das pessoas contra essa doença, já que o rei Roberto Carlos tem, eu também posso ter, né? Esses assuntos que a gente vai abordar depois do intervalo, e também algumas formas, né, de você poder conviver com essa situação ou prevenir essa situação. Porque muita gente, doutor, acha que nós estamos aqui numa entrevista fatalista, né? Mas assim, o assunto é emergente. Se chegamos a esse ponto, é porque as pessoas, elas cobram do senhor, cobram da gente. Agora, existem também formas de evitar essa doença, porque você pode ser o próximo, né? É o que a gente fala depois do intervalo, um instante só. De volta com o Jornal Argumento, né? Recebendo aqui mais uma vez a visita do Dr. Manuel Dias. Dr. Manuel, antes do intervalo, o preconceito. Roberto Carlos cantava só de branco, que ele achava que se ele cantasse qualquer outra cor, daria errado. Ele assumiu que ele tinha toque. E aí virou a doença da moda, né? Não, eu tenho toque, porque Roberto Carlos tem toque. Agora, quando se refere a outros problemas, a gente vê todos os dias as pessoas se matando, é fraco. Vê as pessoas fazendo isso, tal, não é moda. Inclusive, fizemos aqui uma participação do senhor, quando aquele músico suicidou, e a imprensa inteira disse que ele se matou por lealdade ao líder da banda, que aquilo lá era um caso de amor, era um caso de fidelidade. E aí, isso teve, assim, mais uma vez, né, quebrou esse paradigma de que não é nada disso, né? Ninguém se mata por amor, por lealdade. Agora, as pessoas falam, né, que estão matando por amor, justificam, né? Agora, essa questão, doutor, Roberto Carlos disse que tinha toque, acabou o preconceito. Pois é, né, assim, a Paula Fernandes falou que tinha depressão.
né, assim, tratou e está bem, né? Assim, O padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi. Ultimamente a outra atriz, a Débora Seco, né, assim, falou que esteve deprimida. Não, desculpe, doutor, eu não estou nesse contexto, mas eu coloquei no meu Facebook, sim, eu tenho depressão. E as pessoas me parabenizaram pela coragem. Eu falei, eu não preciso de ser parabenizado, eu preciso de tratamento. Então, ninguém parabeniza outra pessoa porque ela tem câncer, né? Não. Então, aí você tem... O grande problema, ainda até hoje, é a questão do preconceito, né? E o preconceito, ele vem, né, assim, de milhares de anos, né? Assim, que quando você vai estudar as doenças mentais, né? Assim, então você vê que tem uma época na história da humanidade que as pessoas atribuíam toda doença mental, que a doença mental não é de hoje, né? Exatamente. Ela acompanha a história desde da humanidade. Nero, quando tocou a harpa, enquanto Roma pegava fogo. O que representa aquilo lá, doutor? Então, ele tocava a harpa... O Cleópatra suicidando por conta do Marco Antônio. Exato, né? Já são assim, já estamos entrando na mitologia. Então, na época de Cleópatra, na época dos egípcios, né, assim, eles acreditavam que a doença mental era decorrente, né, assim, de um espírito em forma de gás, alguma coisa assim, e que eles faziam um buraco no cérebro, no crânio da pessoa para poder sair isso, né? Esse buraco a gente chama de trepanação, né? Assim, existe em museus, né, assim, que aí pelo mundo, né, assim, objetos em que eles faziam esses buracos, né, na cabeça da pessoa. O senhor lembra dessa expressão lobotomia? Lembro. Que as pessoas falavam assim, não, essa pessoa fica o dia todo pensando nisso, aí quando chega a noite, ela não esquece isso, né? Aí chamavam de lobotomia, não era uma doença, era um vício. Pois é, mas embora a lobotomia, ela significa, é uma cirurgia, né? Que foi realizada no início do século passado para cá, para poder aliviar determinados transtornos mentais, e principalmente aqueles transtornos ligados à agressividade, né? Hoje a gente faz, eu falo a gente, os cirurgiões, né, assim, realizam essas cirurgias, mas não essa lobotomia, onde a pessoa ficava totalmente paralisada, perdia. Isso não existe mais, não se faz mais, né? As cirurgias hoje, em outro programa, a gente pode até entrar em mais detalhes a respeito dessas cirurgias que são realizadas para o toque, né? Assim, tem para depressão, né? Assim, para agressividade. Principalmente a gente utiliza muito para agressividade, né? Assim, porque chega numa situação, né, assim, que eu já escutei no hospital, né, assim, que a mãe chegasse assim, doutor, se não fizer essa cirurgia, né, assim, eu acabo fazendo alguma coisa contra mim e contra meu filho, porque eu não dou conta mais de viver essa situação dentro de casa, né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Tem um dos rapazes que foi submetido à cirurgia lá no hospital recentemente, né, assim, até do Nordeste, ele vinha com várias internações e problemas de agressividade, de uso de droga, e problemas com polícia, né, assim, a família chega num momento que não suporta, né? Vira problema. Um problemão, né, assim, porque a agressividade não é só fora, a agressividade é dentro de casa, bate na mãe, bate no pai, muitas vezes essas pessoas os pais já são de idade, já não tem como ter muita força contra essa situação. A gente vai, né, assim, então, o preconceito, né, assim, ele acompanha o transtorno mental desde da antiguidade, né, assim como eu estava falando. E é o grande problema da gente, né?
muitas vezes as pessoas que têm esses filhos que são muito agressivos, né, eles prendem os filhos dentro de casa, constroem celas dentro de casa, ninguém fica sabendo. Células virtuais, né? Não, a célula real também, Não, né, mas para a sociedade, o meu filho está protegido do mundo, isso. né? Ou, né, Ou assim, da então, violência, ou disso, daquilo. essa prisão domiciliar, né, assim, esse cárcere privado, né, assim, ele é mais frequente do que a gente imagina. Né, assim, porque a pessoa não vê saída para aquela situação da doença. Né? Então, assim que eu me formei, eu fui ver um rapaz em Trindade, né, assim, naquela época, meu pai era vivo e político, né, assim, ele era vereador lá em Trindade, e na época da política ele falou, mas eu tenho a mãe de um rapaz que está precisando demais de ajuda, você não pode ir lá ver? Eu falei, vamos lá. Eu cheguei lá, eu não me esqueço disso nunca, isso já tem muitos e muitos anos, né, assim, quase 40 anos. O rapaz estava numa jaula, literalmente, numa jaula, no fundo do quintal, né, assim, onde a comida era passada por baixo da grade, né, assim, todo sujo de excrementos, né, assim, porque não podia entrar. Era um animal. Tipo, por isso que eu falei que era uma jaula. Né? Então, isso não é raro, né? Assim, isso não é raro, isso acontece com frequência. E exatamente pela noção de que, não, transtorno mental não tem cura, ou não tem o que fazer, né? Assim, hoje a gente sabe que a medicação ajuda muito. E aí seja no toque, que inclusive, como eu acabei de citar, a gente tem até cirurgia que pode fazer para poder ajudar no toque. Independente do tratamento, ainda o preconceito ainda existe. Né? Assim, principalmente para as formas mais leves da doença, né? Assim, onde não tem aquele prejuízo muito claro, que a pessoa fala, você está com preguiça, você não, né? Isso é mania. Né? Você tem um tique, é uma mania que tem, né? Mas é grave e só vai caminhando para pior, né? Quando Agora, não doutor, tratado. nós temos pouco tempo. Eu vou fazer uma pergunta, depois o senhor fica com tema livre, porque o senhor está dentro do consultório, mais do que ninguém sabe o que as pessoas querem ouvir. Mas o que a gente mais ouve é: estou desiludido, fui decepcionado. Me enganaram de novo, isso e aquilo. E aí justificam alguns gestos, alguns atos com essa questão assim: fulano me causou uma decepção. Eu estou indignado, eu estou desiludido. Isso é da vida ou essa sensação de culpa, fulano, frustração, de frustração, fui iludido pelo meu patrão, pela minha esposa, pelos meus amigos, ou seja, também é uma doença que se mascara e se justifica através de uma situação pontual? Né, assim, é difícil a gente estabelecer aí assim um parâmetro para você falar assim, bom, até que ponto que é doença ou até que ponto que seria uma situação normal. Não, porque quando a pessoa fala isso, ela fala assim, olha, eu vou me matar porque eu estou desiludido. Ou eu mato o outro, né? Assim, exato. mato o outro, mato os filhos também, né? Assim, Me decepcionaram. E depois eu me mato também. Né? Assim, olha só, essa situação eu não entendo como uma situação sadia, né? Assim, não é sadio uma pessoa que chega a esse ponto, né? Então, o que seria sadio? É eu aprender a lidar com as minhas frustrações. Eu tenho frustração todo dia, você tem frustração todo dia. Né? Assim, você espera uma coisa e não sai, aquela coisa não sai do jeito que você quer. Né? Assim, aí você vai matar o outro porque a coisa não saiu do jeito que você quer. Né? Assim, então, a frustração, ela acompanha a gente e é parte saudável, ou seja, da saúde, né? Assim, que você aprenda a lidar com a frustração. Né? Então, e não tem uma regra, não tem
eu escutei essa semana de uma paciente lá no meu consultório, ela falando assim, doutor, por que eles não criaram um livrinho ainda de como que a gente cria filho? Né, assim, um manual. Um manual de criar filho. Não tem. Né, assim, não tem uma receita básica que eu possa chegar e falar assim, olha, você vai fazer isso, isso e isso e a sua frustração vai sumir. Não existe uma receita básica. O que é que existe? Né, assim, o que a gente procura fazer? Né, assim, procura encontrar soluções, né, assim, e dentro dessas soluções a gente vê aquela que melhor se adequa àquela situação da gente. Né? Isso é uma coisa que é do cérebro, o cérebro que procura essas soluções, porque a gente tem a região do lobo frontal, né, assim, que uma das funções do lobo frontal é a solução de problemas. Bom, deixa eu fazer aqui minha meia-culpa, porque eu tenho a felicidade de ter a amizade do senhor, acompanhamento do senhor e ser também um paciente do senhor. Aí o senhor fala que eu sou muito ansioso, mas a televisão, o tempo, infelizmente, ele nos condiciona a algumas coisas. Doutor, o que mais? O senhor tinha uns programas, uns programetes aqui na TV, que cada vez o senhor abordava um tema e falava sobre ele. Hoje o psiquiatra, ele está sendo buscado, ou procurado, ou encontrado, a partir de qual, digamos assim, a incidência maior? Depende muito, assim, no meu consultório é depressão. Depressão e ansiedade, né, assim, que depende muito aonde, assim, qual a direção que o médico toma, né? Tem aqueles que trabalham mais com drogas, né, assim, tem aqueles que trabalham mais em hospitais psiquiátricos, ou seja, que atendem mais os pacientes mais graves, tipo esquizofrenia ou outras doenças psicóticas, né, assim, mas no meu consultório principalmente é depressão e ansiedade. Não que seja menos grave, né? Assim, que depressão... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Assim, É a UTI, é a UTI da psiquiatria. A pessoa com a depressão, ela pode chegar à morte, né? Assim, não só pelo suicídio, mas porque muitas vezes ela fica em cima de uma cama, não alimenta. É uma morte em vida. Até que morre. Né, assim, você tem a anorexia nervosa, que a pessoa também morre por inanição, por falta de comida. Né? Assim, então, o que vai trazer o paciente ao consultório é muito mais a indicação, né? Ou seja, a orientação que o médico toma do cuidado da vida dele, igual um neurologista, né? Assim, uma mulher gestante vai procurar um neurologista porque ela precisa de um obstetra, né? Então ela vai naquele médico que é para o problema dela, né? Então a gente acaba recebendo no meu consultório, tem muito esse caso. E o que chama muita atenção e que está sempre se falando é assim, isso é doença, não é doença, como que a gente pode prevenir a depressão ou a ansiedade, né? Assim, que cada caso é individual, né? Que hora que passa do programa do doutor? Que dia que passa o programa do doutor? Então, assim, eu agradeço do fundo do coração por esse ato de, digamos assim, de se importar. Né? Inclusive a campanha da fraternidade fala, eu vim para servir. Nós estamos aqui e o senhor faz disso um sacerdócio, né? Servir as pessoas. E eu agradeço muitíssimo por essa gentileza. Por nada, né? Essa semana eu recebi um telefonema da mãe de um paciente, de uma pessoa, da mãe de uma pessoa, né, assim, querendo saber onde eu atendo no CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial da Prefeitura. E, segundo ela, se tratava de uma pessoa esquizofrênica. E eu falei, olha, né, assim, o atendimento no CAPS, primeiro que ele é direcionado pela rede.
Não é o médico que... Não adianta me procurar lá porque eu não vou atender, né? Então, são os médicos da rede que encaminham. O que é a rede? É um PSF, né? Assim, é um CIAMES, né? Assim, são as clínicas, né? Então, são os médicos da rede que encaminham para o CAPS. No caso, atualmente, eu trabalho no CAPS, que é dirigido para álcool e drogas, né? Então, para ser encaminhado, a pessoa, para ir para lá, tem que ser portador, usuário de drogas, né? Dependente químico, para que vai me procurar no CAPS. Então, estou fazendo esse esclarecimento para que as pessoas, às vezes, essa não foi a primeira vez, né? Quer fazer consulta comigo no CAPS, aí não tem Mas jeito, não sabe como chegar. não sabe como chegar. E tem um sistema, que esse sistema, ele vê o profissional que tem aquela agenda, né? A pessoa não pode ligar e falar, eu quero o doutor Manuel. Eu quero o doutor fulano. Não, e a saúde em Goiânia, ela é setorizada, né? Assim, então, você tem os distritos, né? No caso de álcool e drogas, né? Assim, a gente tem em Goiânia 3 ou 4 CAPs, tem um na região noroeste, 3, que eu me lembro agora, 3. Tem um na região noroeste, o que eu atendo é aqui no setor sul, e tem outro lá no setor Negrão de Lima, né? Assim, então, vai pela região onde a pessoa está morando. E nos outros CAPs também, é por setor, né? Assim, então, a pessoa vai procurar o CAPS que é daquela região dele. E agora tem umas pessoas também que eu quero dar aqui meu testemunho, né? Uma consulta com um psiquiatra é muito caro. Uma festança é mais, né? A droga é mais. Então, tem muitas coisas que são mais caras e desnecessárias do que a sua saúde. As pessoas falam, mas uma consulta com o psiquiatra é caro. Qual que é o preço da sua vida? Aí é a questão, é a pergunta que a gente faz, né? Doutor Manuel, mais uma vez, muito obrigado pela presença, entrevista, tira dúvidas, consulta, e que Deus continue abençoando o trabalho do senhor. Nada, até a próxima, né? E que seja breve. Estamos indo embora, a todos vocês, nosso muito obrigado. Lembrando que as entrevistas que aqui estão no YouTube também, você pode acessar. Fiquem todos com Deus e até amanhã.